Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra e hoje eu vou dar continuidade no projeto de ensino de matemática básica do Engenheiro Sem Fronteiras, núcleo de Uberaba. O assunto da aula de hoje é operações com conjuntos. Então, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Vamos lá? Na última aula sobre o conjunto dos números reais, eu deixei dois exercícios para vocês praticarem o que foi visto. Aqui está a correção dos dois exercícios. E lembrando que se vocês tiveram qualquer dúvida na hora de fazer as atividades ou enquanto estava assistindo as aulas, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição do vídeo ou deixar um comentário aqui no YouTube mesmo. Bom, a primeira operação que a gente vai ver é a operação de união dos conjuntos. Nesse caso, os elementos que pertencem à união pertencem a um conjunto ou ao outro. Isso indica que todos os elementos de ambos os conjuntos vão estar representados na união, mas nenhum deles é repetido. Ele é representado pelo símbolo U. Então vamos ver um exemplo. O conjunto A, formado por 0, 2, 4, 6, 8 e 10, e o conjunto B, formado por 1, 3, 5, 7, 9 e 11. A união dos dois conjuntos é a representação de todos os elementos de A quanto de B. Quando a gente for desenhar, a gente vai desenhar o conjunto A e o conjunto B e a gente vai pintar todos os elementos de A e B. É a união de todos os elementos. Lembrando, se tivesse um número em comum em A e em B, a gente vai representar apenas uma única vez, a gente nunca escreve ele repetido. A segunda operação é a interseção de conjuntos. Ela vai se referir aos elementos que se repetem nos conjuntos e ela é representada pelo símbolo U, só que de ponta cabeça. Então, quando a gente vai fazer a interseção dos conjuntos, a gente vai considerar os elementos dos conjuntos e a gente vai ver quais elementos se repetem nos dois. Quando não existe nenhum elemento em comum entre os dois, a gente fala que a interseção é um conjunto vazio. Então, por exemplo, aqui o conjunto A e o conjunto B. A interseção entre os dois são os elementos que estão presentes tanto em A quanto em B. Então, nesse caso, são os números 9 e 11, certo? Quando a gente for desenhar, a gente vai desenhar o conjunto A, o conjunto B, e aqui nessa região onde os dois se sobrepõem, que a gente chama de região de interseção, a gente vai escrever os números que são comuns tanto em A quanto em B. A diferença de conjuntos é um conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Quando a gente fala da operação de diferença, a gente vai representar A menos B. E aí é muito importante a gente prestar atenção na ordem em que os conjuntos aparecem, porque se eu fizer essa operação aqui, ó, A menos B, eu vou obter um conjunto. Agora, se eu fizer B menos A, posso obter um conjunto diferente do primeiro. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A, formado por 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B é formado por 2, 4 e 6. A gente vai fazer A menos B. Então, a gente vai subtrair de A os elementos de B. Então, a gente vai subtrair o 2, vai subtrair o 4, subtrairia o 6, mas o A não contém o 6. Então, o que sobrou de A? Sobrou o 1 e o 3, porque o 2 e o 4 a gente subtraiu, porque estão contidos em B. Então, a gente vai representar da seguinte forma. A gente vai desenhar o A, vai desenhar o B e vai grifar apenas os elementos de A que não estão contidos em B, não pertencem a B. Outro exemplo, para ficar mais claro. Aqui a gente tem dois conjuntos um pouquinho maiores, né? E aí, quando a gente faz A menos B, a gente está subtraindo os elementos de B do conjunto A. Então, sobrou o quê? 1, 2, 7, 8 e 9. Agora, quando a gente faz B menos A, a gente vai subtrair os elementos de A do conjunto B. O que sobra? 10 e 12. Tá vendo como é diferente? Então, é muito importante prestar atenção na ordem. E aí, quando a gente for desenhar A menos B, a gente vai grifar todos os elementos de A que não pertencem a B. E quando a gente for desenhar B menos A, a gente vai grifar todos os elementos de B que não pertencem a A. Bom, agora que a gente viu as operações, eu vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem. O exercício 1, vocês têm dois conjuntos e vocês vão realizar as operações A união com B, A interseção com B, A menos B
e B menos A. No exercício 2, ele te deu dois conjuntos novamente e vocês vão assinalar qual alternativa representa a união de A com B. Então, vocês vão analisar aqui qual desses conjuntos é a união de A com B. Lembrando, união são todos os números e não pode repetir os que são comuns entre os dois. No exercício 3, ele te deu dois conjuntos um pouquinho diferentes, agora eles são formados por letras, e aí ele pediu para determinar A menos B, união com B menos A. A dica para esse exercício é vocês calcularem primeiro A menos B, que é essa primeira parte, depois calcular B menos A, então você vai ter dois resultados, e esses dois resultados vocês vão fazer a união. E aí, vocês vão assinalar qual é a resposta correta. No exercício 4, vocês vão efetuar as operações. Então, na letra A, ele te deu dois conjuntos e pediu para calcular a interseção. Na letra B, novamente, dois conjuntos, calcular a interseção. Na letra C, novamente, dois conjuntos para calcular a interseção. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestão para o canal, envie um e-mail para a gente por esse endereço que está aqui na tela. E espero vocês na próxima aula. Até mais!